Eu começo pelos direitos da terceira idade. Roberto Mohamed. É o Estatuto? Quando a gente fala em direitos, a gente fala no Estatuto do Idoso? O Estatuto foi uma forma de consolidar o que havia em leis esparsas, espalhado por várias leis. Então, ele em si não criou nada de novo, ele só pegou o que já tinha na legislação de direitos dos idosos e condensou. Ele costurou, de estatuto. Os direitos. E o que tem com direitos dos idosos de verdade? Esse é o grande problema, Leda. Um país, tem muita gente que considera que o fato do Brasil ter um Estatuto do Idoso lhe confere algo inédito no mundo. Eu acho triste, porque um país que precisa editar uma lei para obrigar as pessoas a fazerem algo que devia fazer parte da sua cultura, que é respeitar o idoso, isso é triste, isso não é sinal de avanço nenhum. E por mais incrível que pareça, o Estado outorgou a lei, deu o direito, o suposto direito aos idosos, e o Estado é quem menos cumpre a lei. Uma das coisas que as pessoas perguntam muito para um advogado é o que eu tenho que fazer, um idoso, quando eu tenho o meu direito desrespeitado. Falar, se for um particular, o senhor vai para o Ministério Público. Se for um político, o senhor tem que esperar as eleições, aí o senhor pode reclamar. Porque não há o que... o Estado criou uma gama de direitos que no papel transformariam o Brasil na Suíça da noite para o dia, mas isso não ocorre. Por exemplo, eu acho que o principal é a questão da saúde. Se você olhar o sistema de saúde como um todo e olhar o país, como é que você pode achar que o idoso no Brasil, ou seja, a pessoa a partir dos 60 anos de idade, teria direito a um sistema de saúde que mais ninguém no país tem, só os idosos? Não tem sentido. Você tem que melhorar a saúde como um todo, isso é exercício de cidadania. Mas aqueles direitos assim de remédios controlados, ou remédios de uso contínuo... Algumas coisas são cumpridas, isso funciona, tanto através da Central de Medicamentos, quanto o INSS. Eles fazem distribuição de medicamentos para quem não pode pagar. Só que isso não é um direito do idoso, na verdade é um direito do cidadão que não tem dinheiro para comprar o remédio. Mas é que o idoso toma mais remédio, né? O idoso tem a prioridade, inclusive. Por exemplo, se num posto médico, no posto da Central de Medicamentos, você tem 2 caixas de remédio e 3 pessoas querem, as 2 mais velhas é que levam. Esse critério existe, a lei obriga o órgão público. Funciona. Isso é rigorosamente respeitado. No âmbito da saúde privada, os chamados planos de saúde, eles são muito complicados, às vezes, quando eles não querem te dar um serviço, né? Um dever deles. A Justiça aqui do Rio decidiu, há pouco tempo atrás, uma ação contra um plano, inclusive um plano regional aqui do Rio de Janeiro, que estava promovendo aumentos no valor do plano de saúde em relação à idade, a famosa escala. Você vai subindo, além do reajuste anual, você reajusta o plano de saúde quando a pessoa passa da faixa etária, a famosa faixa dos 60 anos. Nos planos novos, isso já é proibido pelo Estatuto do Idoso. O que a gente considera plano novo? Plano novo de 2000 para cá. Todos os planos foram firmados de 2000 para cá, não podem ter esse reajuste, mas alguns planos continuam aplicando. Eles mascaram de algumas outras formas, foi impetrada uma ação civil pública. Quando você faz 59, eles aumentam absurdamente, porque eles não vão sempre aumentar dizem, nos 60. Muitas vezes eles até enganam o participante, dizendo que na verdade é para aumentar a cobertura, e ele acaba assinando um documento que possibilita esse aumento. O Ministério Público aqui do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública e ganhou, obrigando esse plano a devolver o dinheiro que tinha cobrado a mais, e não pode mais aumentar a partir dos 60 anos. Esse é um direito que vem sendo respeitado e ele é bem fiscalizado. O Ministério Público, que passou a ser, digamos assim, o protetor dos idosos por força da lei, ele tem atuado bastante nesse ponto. É que, infelizmente, alguns direitos se perdem quando eles entram em confronto com a realidade. A preferência do idoso em ações judiciais. Eu trabalho com direito previdenciário. Quem procura direito previdenciário é o idoso. Quer dizer, é que nem você faz uma festa e coloca um camarote VIP, só que todo mundo é VIP. Então, não adianta nada ser VIP. Quer dizer, eles têm direito à preferência num tipo de judiciário onde eles são a maior clientela. Quer dizer, eu tenho preferência, mas os que têm preferência são 80% dos clientes. Então, você acaba, eu acho que até vulgarizando a expressão e tirando um pouco o peso que esta lei tem. Você acaba, todo mundo é que nem estágio do interior, assim, né? Quando tem fila de idoso. A metade da cidade fica na fila de idoso, ou 75% da cidade. Mas é bom que tenha fila de idoso.
Né? É uma coisa meio assim. É melhor que tenha do que não tenha, né? Eu acho que devia de ter, por exemplo, em banco, 2 guichês para a Vila de Idoso. Porque é onde fica mais gente esperando. E aqui anda mais devagar. Peta. Pode ser. Mas para ter uma já é tão difícil, né? Os direitos que atingem... Pessoas, a verdade é a seguinte, a gente, o brasileiro, tem uma dificuldade, né, uma certa dificuldade de cumprir a lei. Tanto na hora de parar o carro na vaga de deficiente, como na hora da fila. Deve ter alguém que dá para... manda o vovô pagar essas contas, que aí tem a fila do idoso. O idoso Mas as empresas estão fazendo atoladíssimo. isso. É? Então, uma das coisas que estão contratando idosos para ficar na fila do banco? Porque os direitos que dizem parte aos particulares, eles foram aplicados imediatamente. Os que o governo tinha que praticar, não. Mas aqueles, a passagem gratuita em ônibus, a fila do supermercado, do banco. O que as empresas fizeram? Ela contrata um office boy, ela tem que pagar condução cada vez que ele vai pagar as contas. Ele tem que entrar na fila, demora, muitas vezes não dá para fazer tudo no mesmo dia. A empresa hoje contrata alguém com 60 anos de idade, ela não gasta mais vale transporte. Ele vai ter fila preferência em qualquer lugar que ele for, inclusive órgãos públicos, e ele acaba fazendo tudo muito mais rápido do que um office boy normal. Isso é um fenômeno que está acontecendo em muitas empresas que usam serviço de rua, que estão contratando pessoas com mais de 60 anos por causa dessas vantagens, porque inclusive econômica, porque o vale transporte, que numa faixa salarial baixa pesa muito, a empresa não gasta mais, porque o idoso tem a carteira para poder pegar o ônibus. Eu falei, é um driblar a lei eterno, né? E no tocante, assim, a crimes, porque a gente vê na televisão algumas pessoas muito bem tratadas, mas a gente, quando é notícia, é o idoso maltratado. Pelo cuidador, pelo acompanhante. Esse foi o avanço maior do Estatuto. Ele criminalizou algumas condutas que antes não... Primeiro que eram muito difíceis de serem tipificadas no direito penal. Mas a melhor delas é, por exemplo, o Estatuto ele é bem claro. Abandonar um idoso contra a sua vontade numa instituição, num asilo, numa clínica, é crime. E pode dar de 6 meses a 3 anos de cadeia, inclusive para a família. Quer dizer, o respeito à vontade do idoso, porque é preciso encarar bem o seguinte, quando alguém está interditado, ou seja, não tem responsabilidade sobre os seus atos e foi civilmente interditado, é uma coisa, a família pode tomar decisão por ele. Mas no caso do idoso, simplesmente por ser idoso, ser colocado numa instituição contra a sua vontade, no Brasil era algo extremamente comum. Ah, é? Era. E hoje, isso é criminalizado. Se houver uma denúncia e a instituição tem a obrigação de denunciar o abandono, por sinal ela responde solidariamente no crime. Ela comunica ao Ministério Público, e o Ministério Público hoje, com o Estatuto do Idoso, tem poderes até para cassar procurações outorgadas por esses idosos para a família, para receber INSS ou qualquer benefício da